poderosa que já começou a golpear o governo da Dilma ali no seu primeiro dia do segundo mandato. Eu infelizmente não tive a ideia de trazer para vocês as manchetes do jornal do dia seguinte à eleição da Dilma no segundo turno. As manchetes vinham com a nomeação feita pela imprensa de ministros da Fazenda, Trabuco, Meirelles, Joaquim Levy. Então já havia um cardápio, havia uma pressão oriunda das classes dominantes para que o governo do PT modificasse radicalmente seu programa de política econômica. E a Dilma, eu não sei explicar porquê, eu não consigo compreender ainda esse fenômeno. A Dilma embarcou. Na medida do que ela resistiu, ela embarcou e nomeou Joaquim Levy, que não brincou, já entrou dizendo o que vinha fazer. E uma das medidas que ele tomou imediatamente foi dizer que ia frear o BNDES, que era a bola da vez. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: o que aconteceu com essa política lá do Joaquim Levy? Qual era a expectativa? Assim que eu dissesse para o mercado que os bancos públicos iam parar de financiar na velocidade que financiavam antes, o mercado, ganhando a confiança daquelas políticas extraordinárias de corte de gasto, iria retomar o volume de financiamento. O que os dados de crédito livre nos mostram? Que desde aquele momento, desde a entrada ali do Joaquim Levy, o volume de crédito despencou de modo constante. Recentemente ele teve um pequeno soluço, mas não dá nem para saber se é um novo movimento ou se o crédito ainda pode continuar caindo. Seja como for, nós hoje, em 2018, conseguimos fazer uma viagem no tempo. E em termos de oferta de crédito do sistema financeiro, crédito livre, a gente voltou muito antes de 2011. O Joaquim Levy, que é uma pessoa que eu já tentei esquadrinhar de tudo enquanto é jeito, usava uma frase em que ele dizia o seguinte: a nossa política vai ser uma máquina no tempo. Nós vamos fazer um pequeno ajuste, o Brasil vai dar um pequeno passo para trás. Pequeno para eles são 10 anos. Possivelmente nós estamos com o volume de crédito concedido aí que a gente concedia em 2008, 2009. Então o Brasil foi atrasado em vários campos, entre eles na concessão de crédito livre. Vamos lá. Esse é um recurso, o crédito direcionado é um recurso que ele não pode ser usado para livremente qualquer aplicação. São recursos que são vinculados e têm que ser aplicados em atividades específicas, com taxas de juros em geral reguladas. O que o Joaquim Levy fez e que o Temer deu continuidade? Ele cortou também o crédito direcionado. Então, ele inovou em termos de política econômica. Porque o que a gente fez naquela época da crise? Quando veio a crise, o sistema bancário privado, como é natural, empresarial, recuou e cortou o volume de financiamento. O que os bancos públicos fizeram? Os bancos públicos ampliaram o volume de crédito. Ao fazer isso, indiretamente os bancos públicos, indiretamente os bancos públicos, ao criar esse volume de crédito, acabaram ajudando os bancos privados. De que forma? Impediram que houvesse uma crise de crédito, uma crise de inadimplência, ajudaram várias empresas a se refinanciar, facilitando a vida dos bancos privados que eram credores, impediu que a economia fosse paralisada, permitiu que a economia brasileira continuasse crescendo e fez com que o país passasse por esse período. O que o Joaquim Levy faz? Ele desativa o sistema de bancos públicos, não é desativar completamente, mas ele amortece o funcionamento dos bancos públicos, exatamente no momento que os bancos privados também estão cortando crédito. Como é que a economia cresceu em 2015? Menos 3,6%, 2016, menos 3,4%. Não continua caindo porque a economia não cai o tempo todo.
Mas batemos no fundo do poço e dele a gente se arrasta para sair com um desemprego enorme, né? Uma situação de muito desalento. Vamos adiante. Agora tem que correr. Ele lembrou tempo. Passa outra. Alentado, desalentado. Passa outra. E o que mais que foi feito? Veja que política estranha. De 2015 para frente, o crédito caindo, a economia entrando em crise, as taxas de juros no mercado privado subindo. Aquelas azuis ali são taxas reguladas pelo mercado privado, mesmo que sejam praticadas por bancos públicos. E o governo aumentou as taxas de juros do crédito direcionado. O azul para cá, o laranja está para lá. Então o crédito direcionado também foi encarecido. O caso do BNDES, que ficou muito conhecido, que foi a substituição da TJLP pela TLP, transforma uma taxa, que era uma taxa definida politicamente, numa taxa definida pelo mercado, num momento que não se sabe direito como o mercado vai reagir. Alguém há um mês atrás poderia dizer assim, mas que pessimismo. Alguém hoje, lendo os jornais, vendo o que está acontecendo com o dólar, o que está acontecendo com o mercado, eu acho que pode começar a esperar uma levantada das taxas de juros brevemente. Passa outra. Eu queria terminar chamando a atenção. Veja, aquelas medidas lá, elas já refletem reformas que foram feitas dentro do sistema. Modificação da Minha Casa Minha Vida, o fim da TJLP e a criação da TLP, a mudança de política operacional de todos os bancos públicos, insistiu em que os bancos diminuíssem a participação nos financiamentos e aumentassem seus spreads e suas taxas. Mas tem uma medida agora que tem uma pinta de coisa mais permanente, que é a redução do número de agências. Os dados que eu peguei são dados do Banco Central e eles mostram o seguinte: quando a gente soma agências e postos de atendimento, o setor público brasileiro diminuiu o volume de agências. E o argumento, em geral, era otimização de processos, racionalização e coisas que valem. Quando o setor privado faz isso, a gente consegue compreender que a lógica de funcionamento e a razão da existência do sistema privado, no final das contas, é aumentar seus lucros. Quando o sistema público começa a funcionar com a lógica do sistema privado, é uma coisa muito preocupante, porque você começa a perceber que os bancos públicos estão abrindo mão de desempenhar o seu mandato, sua função, em nome exatamente do que? Do acionista. No caso do Banco do Brasil, que tem um conjunto grande de acionistas privados, em nome do superávit primário, que é o dividendo que os bancos vão obter, que os bancos vão transferir para o governo federal. Passo outro, por gentileza, e acabou. Olha que coisa curiosa, né? Assim, o Banco do Brasil, em termos de redução de agências, ele se aproximou do perfil do Itaú. Ele teve uma política agressiva da redução de número de agências e postos de atendimento. A Caixa Econômica Federal, de modo mais tímido, talvez por ser mais resistente, talvez porque as ações da Caixa ainda não estejam no mercado, a taxa conseguiu manter um pouco mais o seu número de agências. Mas eu fiquei muito impressionado com o comportamento do Banco do Brasil. Uma política deliberada de fechar agências, um banco que tem tanta capilaridade. Eu precisaria estudar onde é que foram fechadas as agências, mas há muita reclamação. Eu coloquei no Google ontem fechamento de agências do Banco do Brasil de 12 mil entradas, e todas elas as pessoas reclamavam que a cidade ficou sem agência, o bairro onde ela morava ficou sem agência. Então, para finalizar, esse quadro é um quadro que deve nos preocupar, porque em vez dos bancos
públicos reagirem no sentido oposto do que fazem os bancos privados num contexto desse de incerteza, eles fazem a mesma coisa, cortam crédito e querem racionalizar operações. Onde é que isso vai parar? Então, eu paro por aqui. Obrigado.